Shalom, pessoal. Shalom a todos. A paz do Messias, Yeshua HaMashiach, o único e verdadeiro Messias de Israel. É um motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós temos aqui um convidado especial, tá certo? Eu vou apresentar ele para vocês. Nada mais, nada menos, quem está aqui é meu pai, o pastor Antônio Chaves. E ele vai estar com a gente aqui hoje. Então vai ser um vídeo muito especial, pessoal. Nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho, vamos falar sobre a importância do Evangelho hoje e o que a gente observa aí nesse processo da pregação do Evangelho de alguns anos para cá. Então meu pai, o pastor Chaves, tem mais de 40 anos de ministério, ele vai poder contribuir com a gente nesse vídeo que vai aí para a Escola de Profetas e vai também ser publicado nos grupos, tá bom? Pastor Chaves, pode dar aí uma saudação inicial para os nossos queridos irmãos, associados, alunos. É um motivo de muita alegria compartilhar com a maior quantidade de pessoas deste universo para falar de Deus. A minha paixão é falar sobre Cristo. Eu até me emociono quando tenho que falar. Dos olhos saem lágrimas verdadeiras, porque Jesus é verdadeiro. Jesus não é simplesmente uma história ou acontecimento que se escreveu sobre ele alguma coisa. Ele é real. Ele está todos os dias conosco. Amém. Então, para mim também é motivo de alegria, nós estamos aqui no DF, exatamente agora nós estamos aqui na chácara, e aqui na chácara é uma residência familiar, porém a gente tem aqui uma congregação, é um lugar em que a gente sempre, quando vem com esse propósito de adorar a Deus, de estudar a Bíblia, um lugar tranquilo, né? E fica o convite, né? Os irmãos que quiserem conhecer a chácara, as portas estão abertas. Então eu estou aqui, moro na Bahia, vocês sabem, estou aqui em Brasília, sempre venho ver aqui meus pais. Eu sempre chamo meu pai de pai e ele é meu padrinho, na verdade. Ele é primo do meu pai biológico que já está descansando com o Senhor. E nós criamos um vínculo espiritual e familiar. E ele é meu pai, porque padrinho é pai, né? E o pastor Chaves é meu pai. Tem questão consanguínea e questão de pacto espiritual. E a gente sempre, quando está junto, a gente fala sobre o Evangelho, sobre as nuances do Evangelho, as inquietações. Ele tem mais de 40 anos de ministério, tem muita experiência e eu sempre ouço muito para aprender muito com ele. Aprendo muita coisa com ele, muita experiência que eu quero trazer para o meu ministério e para a minha vida. Bom, irmãos, a gente separou aqui alguns versículos, eu já vou ler o primeiro versículo para a gente poder compartilhar com vocês sobre o Evangelho. No livro de Romanos, no capítulo 1, e verso 16, fala sobre a justificação da fé, pastor Chaves. E aqui está escrito assim: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E no verso 17 diz: pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E aqui o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus, né? Então, o Evangelho, pastor Chaves, como a gente estava conversando aqui em off, ele não é um marketing multinível, ele não é um filme de Steven Spielberg, ou também não é uma promessa só de bonança, uma promessa de que tudo vai mudar. Eu não tinha carro, agora eu tenho carro. Eu não passava dificuldade, agora eu não passo mais. Dá a entender que o Evangelho se tornou uma espécie de produto, né? Para algumas pessoas e motivo de enriquecimento, ilícito até, né? Mas vamos lá, eu quero deixar o senhor já comentar. O senhor pediu para a gente ler, eu vou ler aqui o Salmo 19, verso 1 e 2, e o pastor Charles vai ficar com toda a liberdade que o Espírito Santo dá para ele testemunhar e contribuir com a gente com a sua vasta experiência do Evangelho. Então nós temos aqui o Salmo 19, um versículo maravilhoso. Eu vou ler o verso 1 e 2 e nós vamos ouvir o nosso querido pastor Chaves, meu pai, trazer aí algumas experiências, testemunhos e comentar para a gente esse versículo. Terrilim, Salmo 19, verso 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Fantástico. Por favor, pastor Charles, fique à vontade. Ninguém consegue se expressar acerca de Deus
sem que primeiro tenha uma intimidade com Ele, que tenha andado com Ele. Quando eu falo andar, não é simplesmente materialmente, mas espiritualmente. Ter conversado com Ele, ouvido Ele. E na realidade isso só acontece no campo da fé. Nós não podemos querer, no nosso imaginário, criar figuras que não são reais diante de Deus. Mas queremos ser circunstanciados por aquilo que passa pela nossa vida. Os céus, a terra proclamam a glória de Deus. E o firmamento, realmente ele mostra as obras das suas mãos. Um dia faz menção ao outro dia, uma noite a outra noite. É muito fácil de ler, mas não é fácil de analisar, de fazer uma exegese com profundidade. Porque Deus mostrou em poucas palavras o tudo. O seu grande feito, o seu jardim no qual ele colocou o primeiro casal, mas naquele jardim tinha coisas maravilhosas, tinha tudo para a felicidade. Era o canto da felicidade, árvore da vida, comunhão com Deus. E a Bíblia fala que o firmamento é quem anuncia as obras das mãos dele. Os cientistas podem ir para onde quiserem ir, podem estudar o que quiserem estudar, mas jamais eles vão chegar no primeiro minuto de Deus. Verdade. Eles vão querer retroagir no tempo e conhecer alguma coisa do minuto da criação, mas não vão conseguir. Porque a sabedoria completa está escondida do próprio Deus. Então, no firmamento, ele anuncia as obras das suas mãos, querendo nos dizer em poucas palavras: acreditem, porque é verdade. Creio, porque vai acontecer. Façam, porque vai construir. Tenham fé, porque ela é um firme fundamento. Tudo que você fizer, lardeado por esse entendimento de Deus, vocês vão ter vitórias. O próprio texto, né, pastor? Quando o senhor falou que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. De se crer, né? Firme fundamento de se crer. Não adianta. Se eu não acreditar em mim mesmo, eu não vou ser ninguém. Se eu não acreditar na minha família, elas vão ficar à mercê das crenças que alguns tiverem com elas. Se eu não acreditar na minha esposa, que esposa será essa dentro da minha casa? Se eu não acreditar na minha força, no meu trabalho, nos meus sonhos, como é que eles vão se realizar? Então, tudo é possível ao que crê. E nós estamos fundamentados. Nós fazemos parte desse firmamento de Deus. Nós somos pessoas advindas de Adão e Eva, que são a raiz, a nossa raiz. Sim. Então nós estamos fundamentados em qualquer coisa, nós somos a imagem e semelhança de Deus e temos que acreditar nisso e viver com isso e viver para isso. Essa ideia do capítulo 1 e 16 de Romanos, que o Evangelho ele não é uma religião, ele não é um conjunto de leis ou regras, ele traspassa isso. O Evangelho é um poder. Quando a gente lê o texto de Salmo, um dia mostra outro dia, uma noite faz menção outra noite, parece que realmente, quanto mais passa o tempo e a humanidade evolui em alguns aspectos, mais ela está retrocedendo espiritualmente, porque ela tem que olhar para trás e entender que o fundamento foi colocado, como diz o apóstolo Paulo, o fundamento está posto. E veja cada um como vai construindo nesse fundamento. Eu vejo ali Jesus não só como Messias, mas como Logos, como princípio, como o dínamo da resposta à inquietação da alma humana. É como se
o ser humano ele progride, ele evolui, mas no aspecto espiritual de alma, a gente, a cada dia que passa, é mais desconhecedor do mistério que é essa alma, que é a imagem e semelhança desse Criador. Então, quando o Senhor colocou o versículo aqui como o disparador da nossa conversa, realmente tem muita coisa que está oculta a nós, né? As coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Olha, durante a minha trajetória espiritual, assim como a maioria das pessoas foram católicos, eu também fui católico, apostólico romano, fiz primeira comunhão, crisma, né? E na realidade, um dia eu tive um encontro com Deus, que foi o meu divisor de águas, passando por uma luta muito grande. Abriu-se uma porta através de uma pessoa que morava conosco, trabalhava conosco. Minha tia, que merece ser lembrada como um instrumento de Deus, né? Tia Domingas. A Domingas, né? Que Deus abençoe. Uma pessoa muito querida, e que nós não tínhamos elas como uma empregada na nossa casa, era como uma amiga. E ela me apontou que eu deveria ir na igreja evangélica para resolver o meu problema. E eu pensava que o meu problema era material, eu pensava que o meu problema era simplesmente de sanar a questão de saúde de uma filha que estava doente. E na realidade, naquele dia, eu tive um encontro com Deus, o Deus que eu não conhecia. Amém. E ao entrar naquele local foi lido um versículo: e conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. E também um outro versículo: se eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga só uma palavra e o meu empregado ou criado vai ficar curado. Eu era arrogante, era uma pessoa que pensava somente nas coisas da vida, do mundo, assim como todos nós, quando não conhecemos Deus na profundidade que precisamos, vivemos assim, de um lado para o outro. Mas Deus, nesse dia, Ele falou comigo, num lugar simples, bancos de tábuas, local fechado, apenas com um homem chamado Dernival, que hoje é o pastor-presidente da Assembleia de Deus do Gará, e um outro presbítero, José Gomes, que hoje também já é pastor. E aqueles dois homens realmente leram esses versículos, fizeram uma oração, e minha filha, que estava em pré-coma, voltou a si. E eu comecei a contemplar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que é um Deus que faz, não é Deus que faz. Amém. E foi nessas circunstâncias realmente que eu nasci, e é por aí que eu vejo o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é pregado com poder. Poder de Deus. No ide de Cristo, no ide de Cristo, pisar serpentes e escorpiões. E é dado de graça recebeste, de graça dai. Então, o que eu vejo, a diferença que eu posso enxergar nisso tudo, é que hoje o Evangelho ele é muito criticado porque é pregado na eloquência das palavras, não é pregado na essência da palavra. Sim. E a essência da palavra é Jesus dizer para nós, afirmar para nós: vai, a tua fé te salvou. Amém. Vai e seja feito conforme a tua fé. Não chores mais. Raiou a luz de Deus para você. Amém. E é por aí que eu vejo, por exemplo, o Evangelho mudando, porque quando o Senhor falou essas coisas, Ele falou na simplicidade do seu ensinamento. Ele não mostrou jamais que foi milionário, jamais que foi rico.
Diz em Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Parece que às vezes esses versículos fogem da nossa memória. É verdade. Então ele falou para nós, por exemplo, aquilo que é o Evangelho. Não é comida nem bebida, é justiça e paz. Mas alegria. Você não vai ter paz simplesmente porque o seu bolso está cheio de dinheiro. Você só vai ter paz quando o seu coração estiver cheio de Cristo. Amém. Vai iluminar, vai raiar a luz. Você vai ser bem-vindo na casa que você for. Sim. Você vai voltar cantando, né? Não pela alegria das circunstâncias dos bens, mas pela alegria da firmeza da sua fé. Da resposta de Deus através do resposta Evangelho. de Deus. A missão dos 70, meu pai, lembra? Pois Eles é. vieram alegres, contando do que tinha acontecido, mas Jesus disse: vocês vão sem nada nas mãos, vocês vão Sem sandálias. desprovidos, né? Desprovido. Claro que o contexto naquela época era diferente de hoje, mas o que nós estamos colocando no finalzinho desse vídeo, o senhor ainda vai falar, é que as pessoas têm que abrir os olhos. O Evangelho não é um instrumento de ganho ou de autopromoção, ou como diz o Pirkei Avot, a ética dos pais. Não faça da coroa divina um instrumento para o seu próprio ego, o seu próprio benefício. Nós temos que lembrar que o Evangelho ele é para o humilde, para o oprimido, para o doente. Nesses 40 e poucos anos de Evangelho, quantas pessoas que tinham a vida totalmente destruída e aos olhos da sociedade estavam perdidas e o Senhor viu recuperado. Centenas, né? Isso é que é o Evangelho. É a transformação das vidas. É a transformação do homem que está caído no poço e ele tem a sua mão do tamanho que ele quiser. Sim. Ele estende ela e tira do fundo do poço. Assim como nós temos o histórico com José, com uma série de outros personagens da Bíblia, né? Que Deus demonstrou para eles o seu potencial, que Ele firmou para nós. No seu firmamento, Ele colocou todas as coisas. Tudo que acontecer com vocês está firme. Se eu falei para vocês que tem ressurreição, está firme a ressurreição. Se eu falei para vocês que é preciso amar, firme o amor. Se eu falei para vocês realmente que vocês são o sal da terra e a luz do mundo, é porque enquanto a igreja estiver na terra, vai haver tempero. Então, todos nós temos que perceber que muita gente está utilizando-se da igreja para enriquecimento próprio. Diante de tudo isso aí que eu deixo para vocês, olha, jamais deixe sucumbir a sua fé. Amém. Isso é muito importante. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Esse aqui é o Pastor Chaves. Tive a honra de fazer uma espécie de entrevista, de participar com ele desse vídeo. Eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas, a vida da sua família e da sua casa. A paz de Cristo seja com vocês. Amém.